Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, dia 22 de janeiro, quarta-feira. Já aproveito para lhe convidar para fazer aí a sua inscrição no canal, deixar também o seu like, ajude a divulgar o canal, coloque lá nos seus grupos de WhatsApp. Em breve teremos mais novidades aí no nosso canal. Como eu sempre digo, o canal é para a evangelização, né? Levar a palavra de Deus, também aproximar as pessoas, né, de Deus, esse é o objetivo, né? E também redescobrir a história que cerca este lugar aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças, mais precisamente a história que cerca a realidade local aqui no Sertão da Quina, relatos de aparições de Nossa Senhora. Em breve estarei trazendo pessoas para serem também entrevistadas e você vai poder acompanhar toda essa história junto conosco, né? Vamos redescobrir esses relatos do passado aqui neste lugar. Para a meditação do Santo Evangelho de hoje, vamos meditar o capítulo 3 de São Marcos, no versículos de 1 a 6. São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham agora no canal Uma História de Fé, o texto de hoje nos coloca mais uma vez naquela meditação que já fizemos ontem, né, a respeito do sábado. Mais uma vez aqui, aqueles grupos da sociedade contemporânea a Nosso Senhor ali, os quais citei, né? Às vezes os doutores da lei, às vezes os fariseus, às vezes os sumos sacerdotes, enfim, nesses embates com Nosso Senhor, né? Conflitos, né? São criados justamente porque a pregação de Nosso Senhor começa a incomodar, e também não só a pregação, mas também os feitos de Jesus. E aqui mais uma vez o dia do sábado. O texto se desenvolve lá no versículo 1 até o 6, né, do capítulo 3, que nos diz o seguinte: Jesus entrou de novo na sinagoga. Aqui, esse de novo nos dá uma ideia de que Jesus frequentava, ia com frequência à sinagoga, né? E havia ali um homem com a mão seca. Veja, no meio daquelas pessoas que ali estavam, um homem na mão seca. Era dia de sábado. E alguns observavam para ver se Jesus ia fazer alguma coisa com esse homem que estava com a mão seca. Então, observando Nosso Senhor com o objetivo de surpreendê-lo, né? E se ele curasse o homem, então eles teriam uma razão para prendê-lo, talvez até tirar-lhe a própria vida, porque esse é o objetivo deles. Eles querem surpreender Jesus para ter uma razão para tirar-lhe a vida. E aí o texto se desenvolve da seguinte forma: Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ou seja, ele trouxe o homem para evidência, né? Colocou no centro, ou seja, se não eram todos os que estavam vendo este homem, agora é. Porque agora este homem está no centro, aos olhos de todos. Porque ele já sabia o que ia fazer na vida desse homem. Mas antes de realizar o que ele fez, ele perguntou, confrontou, né, esse grupo, né, que queria pressionar Jesus. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal?
salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas sabe o que São Marcos diz? Depois de Nosso Senhor dizer isso, fazer essas duas perguntas, ele diz o seguinte: eles nada disseram. Então, esse é um belo exemplo para ilustrar aquilo que eu costumo dizer. Sempre quando Nosso Senhor é pressionado, é questionado, ele sempre tem palavras de sabedoria. E aqueles que vêm com o desejo de desconcertá-lo, saem desconcertados. Então, não disseram nada, ficaram mudos, né? Então, Jesus olhou ao seu redor, cheio de tristeza, de ira, porque eles eram duros de coração. Então, veja, a dureza do coração desses impediam com que eles pudessem compreender o que Jesus estava fazendo. E disse ao homem: estende a mão. Então o homem da mão seca estende a mão, e aí ele estendeu a sua mão, e aos olhos de todos ficou curado. Aí ao saírem, depois que Jesus fez o bem, curou o homem da mão seca, mas mesmo assim eles saíram com seus corações endurecidos e raivosos contra Nosso Senhor, dizendo, tramando uma forma de como é que eles iam matar Jesus. Veja, por quê? Porque ele nos confronta. Por quê? Porque esses homens estão engessados, uma consciência que os engessou, né? A regra, a lei, é assim que tem que ser. Então, eles eram duros de coração. Agora, um ponto que é interessante nós pensarmos aqui, Jesus ficou triste porque eles eram duros de coração. Olhemos para a nossa vida nesse dia, né? Por vezes pode ser que nós também endureçamos o nosso coração diante dos ensinamentos de Jesus e resistamos a viver a sua vontade. Então que nesse dia o Senhor nos dê a graça de abrir totalmente o nosso coração e a nossa consciência para aceitarmos os seus ensinamentos e não só compreender, aceitá-lo e colocar em prática na nossa vida, porque somos chamados a exercer no mundo o nosso discipulado e o nosso apostolado. Que Jesus, então, nos ajude a viver a sua vontade. Assim seja. Amém.